A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da Tua Palavra todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 277 do nosso podcast e nós leremos os livros de Neemias, capítulo 9, também o livro de Esther, capítulo 5 e 6, e o livro de Provérbios, capítulo 21, versículos do 9 ao 12º. Neemias, capítulo 9. No 24º dia daquele mês, os israelitas se reuniram para o jejum, vestidos de luto e cobertos com pó da terra. Os de raça israelita separaram-se dos estrangeiros e se apresentaram para confessar seus pecados e as culpas dos seus pais. Depois, levantaram-se cada qual em seu lugar, e durante a 4ª parte do dia houve a leitura do livro da lei do Senhor Deus. Por outro quarto do dia, confessavam os pecados e prostravam-se diante do Senhor, seu Deus. Sobre o estrado dos levitas apareceram Josué, Benui, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Ganani, e oraram em altas vozes ao Senhor, seu Deus. E os levitas Josué, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Fetaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, desde sempre e para sempre. Abençoado seja teu nome glorioso, que supera toda bênção e louvor. Tu, Senhor, tu és o único. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que eles contêm. És tu que dás a vida a todos, a ti adora o exército celestial. Tu mesmo, Senhor Deus, escolheste a Abraão. Tu o tiraste de Ur, terra dos caldeus, e lhe deste o nome de Abraão. Encontraste nele um coração fiel para contigo, e com ele fizeste uma aliança, para dar-lhe a terra de Canaã, dos heteus e dos amorreus, dos ferezeus, jebuseus e gergeseus,
tua daria à tua descendência, e cumpriste tua promessa, porque é justo. Viste a humilhação de nossos pais no Egito, e ouviste seus clamores junto ao Mar Vermelho. Fizeste milagres e prodígios contra o Faraó, seus servos e todo o povo de sua terra, pois bem sabias com que arrogância os trataram. E assim conquistaste um renome que dura até hoje. Fendeste o mar diante deles, eles atravessaram o mar em seco, seus perseguidores atiraste no abismo, qual pedra em águas impetuosas. Na coluna de nuvem os conduziste de dia, na coluna de fogo de noite, iluminando-lhes o caminho a andar. Desceste sobre o monte Sinai, falaste com eles do céu, e lhes deste normas retas e leis verdadeiras, preceitos e mandamentos excelentes. Revelaste-lhes teu sábado sagrado, lhes deste mandamentos, preceitos e a lei, por meio de teu servo Moisés. Para a fome lhes deste pão do céu, para a sede lhes deste água do rochedo, e mandaste-os tomar posse da terra, que de mão erguida lhe juraste dar. Mas nossos pais se tornaram arrogantes, endureceram a nuca e não escutaram teus mandamentos. Recusaram escutar, esqueceram os prodígios que fizeste para eles. Endureceram a nuca e conceberam o plano de voltar à escravidão no Egito. Mas tu és um Deus que perdoa, compassivo e clemente, paciente e rico em bondade. Por isso não os abandonaste. Até fizeram um bezerro de metal, dizendo: Este é teu Deus que te tirou do Egito. Ofenderam-te gravemente, mas na tua imensa misericórdia não os abandonastes no deserto. Não se retirou a coluna de nuvem de dia, guiando-os durante a viagem, nem a coluna de fogo durante a noite, iluminando-lhes o caminho a andar. Teu bom espírito lhes deste para os ensinar. Não privaste sua boca do maná, e lhes deste água para a sede. Por 40 anos os sustentaste no deserto, sem que nada lhes faltasse. Suas roupas não se gastaram, nem incharam os seus pés. Entregaste-lhes reinos e povos, sorteaste-lhes terras fronteiriças. Tomaram posse da terra de Seom, rei de Ezebom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste seus filhos como as estrelas do céu, e os conduziste à terra, da qual disseste a seus pais, que entrassem para tomar posse dela. Os filhos entraram e tomaram posse, humilhaste diante deles os habitantes da terra, os cananeus, e os entregaste em suas mãos, tanto os reis como os povos da terra, para que fizessem deles o que bem entendessem. Apoderaram-se das cidades fortificadas e de campos férteis. Ocuparam casas cheias de tudo o que é bom, cisternas escavadas, vinhas, olivais e árvores frutíferas em quantidade. Assim comeram, se fartaram e engordaram. Nadaram em delícias, graças à tua imensa bondade. Mas depois se obstinaram e se revoltaram contra ti. Jogaram para trás de si a lei, mataram os profetas, que os advertiram a se converterem a ti. Ofenderam-te gravemente. Então os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas no tempo da aflição clamaram a ti, e do céu tu os ouviste. Na tua grande misericórdia lhes deste salvadores, que os salvaram do poder dos opressores. E quando estava em paz, voltaram a praticar maldade diante de ti, e os abandonaste ao poder dos opressores, que os dominaram. Eles se converteram e clamaram a ti, e do céu tu os ouviste, e na tua misericórdia os libertaste, vez por vez. Tu os advertiste para reconduzi-los à tua lei, mas eles se mostraram arrogantes e não obedeceram os teus mandamentos.
pecaram contra tuas normas, que fazem viver quem as observa. Viraram as costas com teimosia, endureceram a nuca e não quiseram ouvir. Por muitos anos os aguentaste, advertindo-os por teu espírito, por meio de teus profetas, que eles não escutaram, até que os entregaste às mãos de povos de outras terras. Por tua grande compaixão, não os destruíste, nem os abandonaste, pois é um Deus de clemência e de compaixão. E agora, ó nosso Deus, Deus grande, forte e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não faças pouco de todo esse sofrimento que veio sobre nós, nossos reis e nossos chefes, sobre nossos sacerdotes e profetas, sobre nossos pais e todo o teu povo, desde o tempo dos reis da Assíria até hoje. Tu foste justo em tudo o que veio sobre nós. Tu mostraste tua fidelidade, enquanto nós agimos com maldade. Nossos reis, nossos chefes e nossos pais não cumpriram tua lei, nem atenderam os teus mandamentos e as advertências que lhes manifestaste. Vivendo em seu reino, no imenso bem que lhes deras, numa terra extensa e fecunda, que havias entregado à vista deles, não te serviram e não se converteram de seu mau procedimento. E assim somos hoje escravos, na terra que deste aos nossos pais, para que gozassem de seus frutos e de seus bens. Nela hoje nós somos escravos. Seus produtos aproveitam aos reis, que nos impuseste por nossos pecados, e que dominam sobre nossas pessoas e rebanhos. Sim, encontramo-nos em grande aflição. Ester, capítulo 5. Ao fim de 3 dias, Ester revestiu-se dos trajes de rainha e veio para o átrio do palácio real, situado no interior, diante da sala do trono. O rei estava sentado no seu trono na sala de audiências, do lado oposto à porta. Quando ele viu a rainha Ester, alegrou-se em vê-la e estendeu em sua direção o cetro de ouro que tinha nas mãos. Ela, aproximando-se, tocou na ponta do cetro. Resplandecendo nos trajes de rainha e tendo invocado a Deus, Salvador e Senhor de todas as coisas, ela havia tomado consigo 2 escravas, apoiando-se numa com elegância, enquanto a outra seguia sua senhora, carregando a cauda do vestido. A própria Ester, com o rosto enrubescido e olhar gracioso e resplandecente, escondia um ânimo triste e angustiado pelo medo da morte. Tendo transposto todas as portas, ela postara-se no átrio interior, à vista do rei, o qual estava sobre o trono com as vestes reais, refulgindo em ouro e pedras preciosas. Era terrível o seu aspecto, com o cetro de ouro na mão. Tendo levantado os olhos e vendo-a, num primeiro momento, como touro enfurecido, havia pensado em matá-la, clamando em tom ameaçador: Quem ousou entrar na sala real sem ter sido chamado? A rainha estremeceu e, mudada sua cor em palidez, deixou-se cair sobre a cabeça da escrava que a antecedia. Nesse momento, o Deus dos judeus e Senhor de toda a criação infundiu mansidão no espírito do rei, o qual, com receio e depressa, desceu do trono. Sustentando-a nos braços até que ela se refizesse, com palavras apaziguadoras a confortou. Que tens, ó rainha Ester, minha irmã e participante do meu reinado? Sou teu irmão, não temas, não morrerás. Esta lei foi feita para todos, menos para ti. Aproxima-te. Levantando o cetro de ouro, tocou com ele o pescoço de Ester e beijou-a, dizendo: Fala comigo. Ela respondeu: Eu te vi, meu senhor, como um anjo de Deus,
e meu coração se perturbou pelo temor da tua glória. Pois tu és muito admirável, meu Senhor, e a tua face é cheia de graça. Ao falar assim, de novo estremeceu e quase desmaiou. O rei ficou preocupado, e da mesma forma os seus servos. Disse-lhe então o rei: Que queres, rainha Ester? Qual é o teu pedido? Ainda que pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Ester respondeu: Se for do agrado do rei, peço-te que venhas hoje e Amã contigo para o banquete que preparei. Imediatamente o rei determinou: Chamai logo Amã, para que se cumpra o desejo da rainha Ester. Vieram, pois, o rei e Amã para o banquete preparado pela rainha. Disse a ela o rei, depois de ter tomado o vinho: Que me pedes para que te seja dado? Qual o pedido que tens? Se me pedisses a metade do meu reino, a receberias. Respondeu Ester: Eis o meu pedido, a minha súplica. Se encontrei graça aos olhos do rei, e se ao rei agradar a concessão do meu pedido, o atendimento da minha súplica, venha o rei e a Amã a mais um banquete que vou preparar, e amanhã direi o que desejo. Amã saiu dali alegre e contente. Ao ver Mardoqueu sentado à porta do palácio, percebendo que ele não só não se levantara, mas nem se movera da sua posição, ficou furioso. Disfarçou sua ira e voltou para sua casa. Chamou os amigos e sua mulher, Zares, e mostrou-lhes o fausto de suas riquezas, o número de seus filhos e de quanta glória o rei o havia acumulado acima de todos os seus príncipes e servos. E acrescentou: A própria rainha Ester não chamou a mais ninguém para o banquete com o rei, senão a mim. E com ela novamente amanhã devo tomar a refeição junto com o rei. Entretanto, mesmo tendo tudo isso, é como se não tivesse nada, enquanto continuar a ver Mardoqueu, o judeu, sentado à porta do rei. Responderam-lhe Zares, sua esposa, e os outros amigos: Manda preparar uma forca de 50 côvados de altura, e dize pela manhã ao rei para que nela seja enforcado Mardoqueu. Assim irás alegre com o rei para o banquete. Agradou-lhe a proposta, e ele mandou levantar a forca. Capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Mandou então que lhe trouxessem o livro dos registros, os anais dos tempos antigos. Tendo-se começado a leitura na sua presença, chegou à passagem onde estava escrito como Mardoqueu tinha denunciado as tramas de Bigatã e de Tares, os dois eunucos porteiros que tinham planejado erguer a mão contra Assuero. Ouvindo isso, perguntou o rei: Que honra ou prêmio recebeu Mardoqueu por esta prova de fidelidade? Responderam-lhe seus servos e ministros: Absolutamente nada. Perguntou ainda o rei: Quem se encontra no átrio? Nesse momento, Amã tinha entrado no átrio exterior do palácio, com a intenção de sugerir ao rei que mandassem enforcar Mardoqueu na força que lhe havia sido preparada. Responderam os servos ao rei: É Amã que está no átrio. Disse o rei: Que entre. Tendo Amã entrado, o rei perguntou-lhe: Que se deve fazer à pessoa a quem o rei deseja honrar? Pensando no seu íntimo e achando que o rei não quereria honrar a outro senão a ele, Amã respondeu: O homem a quem o rei deseja honrar deve ser revestido das vestes reais que o próprio rei já usou. Deve montar o cavalo que é da montaria do rei e receber o diadema real sobre sua cabeça. E o primeiro dos mais nobres príncipes reais seja aquele que o deve revestir, e depois conduzir o seu cavalo pela praça da cidade, indo à frente e proclamando: Assim é honrado aquele a quem o rei quer honrar. Disse-lhe então o rei: Depressa,
providencia pelas vestes e pelo cavalo, e como disseste, faze assim para o judeu Mardoqueu, que se encontra sentado à porta do palácio. Toma cuidado para não omitires nada daquilo que falaste. Assim, Amã teve de providenciar pelas vestes e pelo cavalo, e tendo revestido Mardoqueu, e tendo-o feito montar a cavalo, foi à frente dele pela praça da cidade, proclamando: É digno desta honra aquele a quem o rei quer honrar. Mardoqueu retornou para a porta do palácio, enquanto Amã apressou-se em voltar para casa, abatido e com a cabeça coberta. Ele contou a Zares, sua esposa, e aos amigos tudo o que lhe tinha acontecido. Então os sábios, com os quais se aconselhava, bem como sua mulher, lhe disseram: Se este Mardoqueu, ante o qual começaste a cair, é da descendência judaica, nada poderás contra ele. Pelo contrário, has de cair à sua frente. Eles ainda estavam falando, quando vieram os eunucos do rei, e logo o levaram para o banquete que a rainha havia preparado. Provérbios, capítulo 21, versículo 9. É melhor morar num canto do sótão do que com mulher briguenta na mesma casa. A alma do ímpio deseja o mal, nem do seu vizinho ele tem compaixão. Quando se castiga o zombador, o inexperiente aprende. Quando o sábio é instruído, ele adquire conhecimento. O Senhor, que é justo, está atento à casa do ímpio. Ele é quem precipita os ímpios na desgraça. Olá, meu nome é Lúcia Coimbra, sou leiga e pertenço à Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Assim diz a palavra: os israelitas se reuniram para o jejum, vestidos de luto e cobertos com pó da terra. Compreendiam que era a forma de demonstrar seu arrependimento, assumir suas culpas diante da infidelidade ao Senhor, e ainda mostrar o quanto reconhecem sua miséria humana e a necessidade de humilhar-se diante do Pai. Confessaram seus pecados e prostraram-se diante do Senhor seu Deus. Oraram em altas vozes ao Senhor seu Deus, dizendo: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, desde sempre e para sempre. Abençoado seja o seu nome glorioso, que supera toda bênção e louvor. Precisamos seguir esse ensinamento, reconhecer nossas falhas humanas e, acima de tudo, reconhecer o quão glorioso é nosso Deus, que não considera a fragilidade humana e a apresenta sempre como um Deus que perdoa, que é compassivo e clemente, paciente e rico em bondade. Ao reconhecer a grandiosidade de nosso Deus, fica mais fácil perceber nossas limitações humanas, nossas fragilidades e incoerências e ainda nossa autossuficiência. És um Deus de clemência e compaixão. Esther, ao final de 3 dias, louvando e suplicando a Deus, se apresenta diante do rei, mesmo sem ser convidada por ele. Esther se apresenta em favor do seu povo. Esther tem apenas uma certeza: Deus é justo, fiel e atenderá a sua súplica. Esther apenas confia que o Senhor fará justiça e se lança, se entrega. A palavra que vem de Provérbios confirma que o Senhor é justo
e está atento ao que se passa no coração do ímpio. Esther confia no Deus justo e fiel. Que Deus nos dê a graça de aprender com Esther, orar, revestir-se da graça e confiar no Deus justo e fiel. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!